Ministro Ricardo Lewandowski, com a palavra para o voto no RE 1570-680. Pois não. Cumprimento inicialmente o professor Roque Carrasa, a nobre advogada da União, e profiro o meu voto. Dizendo o seguinte, senhor presidente, que a questão central desse recurso extraordinário consiste em saber se é ou não compatível com a Constituição uma norma infraconstitucional que autoriza órgão integrante da Administração Pública Federal a alterar, por meio de resolução, alíquotas do imposto de exportação. A recorrente insurge-se especificamente contra a Resolução 15 de 2001 da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, que estabelece o quanto segue. Aí eu transcrevo, e nesta resolução, o que a CAMEX faz é, ela estabelece a alíquota de 9% para determinados tipos de couro destinados à exportação. Se houver necessidade, voltarei e lerei a resolução na íntegra, mas, em síntese, é isto. A recorrente assevera, em suma, que essa resolução seria inconstitucional, porque a competência para alterar as alíquotas do imposto de renda é privativa do chefe do Poder Executivo. Acrescenta ainda que a matéria estaria enquadrada no rol de competências exclusivas do Presidente da República, previstas no artigo 84 da Constituição Federal, abaixo transcrito. Aí diz o artigo 84, como nós sabemos, no inciso 4º, que compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. A recorrente alega, para tanto, está baseado em precedente desta Corte, a saber, o RE 186-623, no Rio Grande do Sul, sendo relator o ministro Carlos Veloso, no qual se declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º do Decreto-Lei 1724/79, do artigo 3º, 1 do Decreto-Lei 1894, ao argumento de que a delegação de poderes ao ministro de Estado da Fazenda para extinguir incentivos fiscais contrariava a Carta de 67 na redação dada pela Emenda Constitucional número 1 de 69. Eu transcrevo a emenda, e esse RE já foi ventilado da tribuna, e dizia respeito ao crédito prêmio do IPI, matéria, aliás, já debatida por esse plenário recentemente. Eu entendo, entretanto, que o precedente mencionado pela recorrente não se refere à temática discutida neste recurso extraordinário, uma vez que se circunscreveu apenas, em primeiro lugar, a eficácia temporal de dispositivo da Carta 67, na redação da Emenda Constitucional número 1 de 69. Em segundo lugar, a competência do ministro da Fazenda para revogar estímulos fiscais, que não é o caso dos autos. Tais aspectos, de resto, ficaram bem evidenciados no voto proferido pelo ministro Carlos Veloso, naquele RE, para quem, e cito um pequeno excerto do voto do eminente ministro, entre aspas, não poderia uma portaria ministerial revogar incentivos fiscais concedidos por um decreto-lei, assim por ato normativo primário, ao argumento de que recebera o ministro de Estado delegação mediante outro decreto-lei para assim proceder. É que não poderia a lei, já que o mencionado decreto-lei tinha força de lei, delegar ao ministro de Estado poderes para extinguir um incentivo fiscal concedido por um decreto-lei. Assim, pela lei, a Constituição pretérita expressamente proibia qualquer dos poderes delegar atribuições. Então, como se vê do trecho deste voto, aquele RE data vênia não se aplica ao caso sob exame. Pois bem, para o deslinde da questão aqui discutida, cumpre examinar o que estabelece a Constituição Federal no inciso 2º e no parágrafo 1º do artigo 153, abaixo transcritos. Aí diz o artigo 53 o seguinte, que compete à União instituir, inciso 2º, imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. E o parágrafo 1º desse artigo 153 estabelece que é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5. E, como acabamos de ver, o inciso 2 trata exatamente do imposto sobre exportação. Ao Poder Executivo, portanto. É preciso também analisar
o que se contém nos artigos 23 e 26 do Código Tributário Nacional, a seguir evidenciados. Transcrevo esses dois artigos, 23 e 26, que é do conhecimento de Vossas Excelências, e passo a dizer o seguinte: da transcrição desses dispositivos, se verifica que a Constituição atribui à União a competência para instituir o imposto sobre exportação, conferindo ao Poder Executivo a atribuição de promover as alterações de alíquotas que se fizerem necessárias nos limites da lei. Já o Código Tributário Nacional define os contornos fáticos e jurídicos dentro dos quais essa outorga constitucional é exercida. O Decreto-Lei 1578 de 77, por sua vez, em seu artigo 3º e parágrafo único, na redação que lhe conferiu a Lei 9.716 de 98, estabeleceu que, entre aspas, artigo 3º, a alíquota do imposto é de 30%, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 5 vezes o percentual fixado neste artigo. Assim, a base constitucional que define a competência para alterar as alíquotas do imposto de exportação está no parágrafo 1º do artigo 153 da Carta Magna, que não se circunscreve ao rol de atribuições privativas do Presidente da República, estabelecido no artigo 84 da Constituição Federal. É possível, portanto, concluir que os preceitos constitucionais e a legislação infraconstitucional que os regulamenta atribuem ao Poder Executivo e não ao Presidente da República, e grifo, ao Poder Executivo e não ao Presidente da República, a faculdade de alterar as alíquotas do tributo em questão. Daí porque não se mostra possível, a meu ver, que tenham cometido tal competência exclusivamente ao chefe daquele poder. Esta Suprema Corte, em caso semelhante, qual seja, no julgamento do RE 225655 da Paraíba, sendo relator o ministro Ilmar Galvão, e esse RE já foi também citado da tribuna, esta Corte apreciou a competência para alterar as alíquotas do imposto de importação por meio de portaria ministerial, decidiu que ela não era privativa do Presidente da República, essa faculdade, conforme se lê da ementa então elaborada. E transcrevo a ementa deste RE 225655, que diz exatamente, afirma com todas as letras, que a competência para alterar as alíquotas do imposto de importação, não de exportação, tratamos aqui de exportação, pode ser, sim, feita por portaria, mediante portaria. Ora, o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal, ao atribuir genericamente ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas de determinados impostos, observados os limites legais, abriu a possibilidade da criação de um órgão governamental para desincumbir-se desta atribuição. No caso, tal órgão é a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, criada pela medida provisória 2123/28/2001, sucessivamente reeditada antes da publicação da emenda constitucional 32/2001, o que significa dizer que ela tem vigência, ou tinha, e vigência imediata, todas estas emendas provisórias editadas antes da emenda constitucional 32, e que alterou a Lei 9.649, a qual dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios nos seguintes termos. E agora eu me refiro à redação conferida pela medida provisória 2216/37/2001. Artigo 20b, entre aspas, é criada a CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, com a competência para deliberar sobre matéria relativa a comércio exterior. Parágrafo 1º. O Poder Executivo disporá sobre as competências, a organização e o funcionamento da CAMEX. Parágrafo 2º. A Secretaria Executiva da extinta Câmara de Comércio Exterior do Conselho de Governo passa a exercer as suas atribuições junto à CAMEX até que o regulamento disponha sobre a matéria. Então, esta Lei 9.649, alterada pela medida provisória 2.216, ela trata exatamente da estrutura e da organização do Poder Executivo, da Presidência da República, de seus ministérios.
Continua, então, dizendo que a atuação da CAMEX, cujo Conselho Superior é integrado por diversos ministros de Estado, foi regulamentada inicialmente mediante o Decreto 3.756, 2001, no qual o Presidente da República invocou, dentre outros fundamentos, as atribuições que lhe confere o artigo 84, 4 e 6 da Constituição Federal, bem assim o disposto no Decreto-Lei 1578 de 77, no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.085/90, na Lei 9.019/95 e no artigo 28 da Medida Provisória 2.123 de 2001, que acabo de transcrever no meu voto e acabo de ler aos eminentes pares. Tal decreto foi revogado pelo Decreto 3.981, de 2001, sendo este, por sua vez, revogado pelo Decreto 4.732, de 2003, repetindo ambos, no respectivo artigo 2º, inciso 13, os seguintes dizeres que já constavam do primeiro ato regulamentar. Artigo 2º. Compete à CAMEX, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos da política de comércio exterior, inciso 13, fixar as alíquotas do imposto de exportação, respeitadas as condições estabelecidas no Decreto 1578, de 11 de outubro de 77. A CAMEX, como visto, não atua arbitrariamente, mas sim discricionariamente, eis que está obrigado a observar o limite máximo de alteração das alíquotas previsto no Decreto-Lei 1578, de 77, além de estar jungida aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil, em especial na Organização Mundial do Comércio, OMC, no Mercado Comum do Sul, Mercosul, Associação Latino-Americana de Integração, ALAD, devendo levar em conta ainda, dentre outros aspectos, o papel do comércio exterior como instrumento, entre aspas, para promover o crescimento da economia nacional e para o aumento da qualidade dos bens produzidos no país. Cito em nota de rodapé o artigo e o decreto correspondente em que essa atribuição e os limites, portanto, da atuação da CAMEX estão estabelecidos. E reiterando novamente que o limite, o teto para a alteração das alíquotas do imposto de exportação encontra-se num decreto-lei que, como nós sabemos, tem força de lei. Cumpre ressaltar, ademais, que o imposto de exportação, dada a sua natureza, apresenta um caráter nitidamente extrafiscal, ou seja, não exerce apenas uma função arrecadatória, mas constitui, sobretudo, uma técnica de intervenção estatal visando a lograr um desenvolvimento econômico equilibrado e socialmente justo. A esse respeito, trago a lição de Paulo de Barros Carvalho, segundo o qual, entre aspas, a experiência jurídica nos mostra que a compostura da legislação de um tributo vem pontilhada de inequívocas providências no sentido de prestigiar certas situações tidas como social, político ou economicamente valiosas, às quais o legislador dispensa tratamento mais confortável ou menos gravoso. A essa forma de manejar elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, perseguindo objetivos alheios ao meramente arrecadatório, dá-se o nome de extrafiscalidade. Continuo dizendo, então, que a competência excepcional conferida ao Poder Executivo da União para alterar as alíquotas do tributo em questão, dentro das condições e dos limites estabelecidos nas leis e regulamentos pertinentes, decorre exatamente de seu caráter regulatório, cuja conformação deve amoldar-se com a maior presteza possível às vicissitudes dos mercados nacional e internacional. O citado Paulo de Barros Carvalho, a propósito, lembra o seguinte: os chamados tributos aduaneiros, impostos de importação e exportação, têm apresentado relevantíssimas utilidades na tomada de iniciativas diretoras da política econômica, haja vista para a tributação dos automóveis importados do exterior para impulsionar a indústria automobilística nacional. Ainda nesta mesma linha, Sacha Calmon Navarro Coelho ensina o seguinte: tal como o imposto de importação, o de exportação é imposto tipicamente regulatório do comércio exterior. Esta fiscalidade é utilizado, às vezes, para evitar o desabastecimento do mercado interno, quando no mercado externo os preços são muito atraentes. A Lei 5.072, de 66, chega a dizer que o caráter é monetário e cambial, tendo por finalidade disciplinar os feitos monetários que decorrem da variação de preços no exterior, preservando as receitas de exportação.
As suas alíquotas, por isso mesmo, por expressa determinação constitucional, podem ser fixadas e alteradas por ato administrativo. Por serem impostos regulatórios, compreende-se por que os impostos aduaneiros devem ser manejados rapidamente pelas autoridades administrativas. É que as conjecturas que envolvem os fluxos de importação e exportação formam-se com inusitada rapidez, exigindo respostas lépidas e prontas dos gestores do comércio exterior. Essa é a lição de Sacha Calmon Navarro Coelho. Continua, então, dizendo que a redução ou aumento das alíquotas dos impostos aduaneiros exige, portanto, ação pronta e tecnicamente adequada por parte do governo para que o país possa reagir de modo eficiente às oscilações da conjuntura econômica interna e internacional. É exatamente essa eficiência que a Constituição Federal persegue ao permitir a flexibilização das alíquotas dos impostos aduaneiros. Esse é o entendimento de José Afonso da Silva, a seguir explicitado. Diz ele, a flexibilização das alíquotas tem por objetivo quebrar a rigidez da tributação dos impostos mencionados, a fim de adequá-los a interesses de política fiscal. A doutrina sempre observou que a dificuldade mais séria no uso de impostos como instrumento de política fiscal consiste na demora em conseguir uma ação eficiente. Os impostos não se modificam facilmente. Requer-se tempo para modificar a lei e sempre há diversidade sobre a urgência da necessidade. As reduções e aumentos das alíquotas dos impostos exigem tempo. Essa circunstância torna morosa a política fiscal, acontecendo não raro. Quando se conseguem as adaptações reclamadas pela conjuntura, essa se transformou e as medidas tomadas perderam eficácia. À vista disso, é que surgiu a regra da flexibilização da alíquota de impostos mais propícios a serem usados como instrumentos de política econômica e financeira. A dificuldade para adotar tal providência decorre de exigências constitucionais de garantia dos contribuintes baseadas no princípio da legalidade tributária, que não abrange apenas a instituição do imposto, do tributo, mas também o aumento da carga tributária. Foi a emenda constitucional 1865 à Constituição de 46 que, pela primeira vez, autorizou a flexibilização de certos impostos nas condições e limites estabelecidos em lei, o que foi acolhido e ampliado nas constituições subsequentes. Enfim, acolheu-se aí uma regra de política fiscal discricionária que, sob o controle da legalidade e bem utilizada, pode surtir efeitos benéficos. Assim, a flexibilidade das alíquotas dos impostos sobre o comércio exterior busca realizar um equilíbrio entre importação e exportação. Aumentam-se as alíquotas, especialmente de importação de certos produtos estrangeiros, desestimulando-a, enquanto se estimula a exportação, reduzindo a alíquota dos tributos a serem exportados. Essa é a lição de José Afonso da Silva. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, nesse diapasão, é um órgão especializado vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior, ao qual incumbe, dentre outras atribuições, entre aspas, a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, nos termos do ato normativo que a criou. Ao contrário do que alega a recorrente, pois não há qualquer óbice constitucional, a meu ver, a que tal órgão, integrante da estrutura do Poder Executivo, estabeleça as alíquotas do imposto de exportação em consonância com as condições legais e as demandas da política comercial externa do país. Esse entendimento, aliás, não é novo nesta Corte, tendo encontrado abrigo na súmula 404, que definiu a constitucionalidade da fixação de tarifas pelo Conselho de Política Aduaneira, verbis. Não contrariam a Constituição os artigos 3º, 22 e 27 da Lei 3.244, de 14 de 8 de 57, que definem as atribuições do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível. Em resumo, segundo penso, a competência estabelecida no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, para alterar as alíquotas de determinados tributos, dentre os quais o imposto de exportação, não é exclusiva do Presidente da República, porquanto foi deferida genericamente ao Executivo, permitindo tal formulação que ela seja exercida por órgão que integre a estrutura desse poder, a exemplo da CAMEX. Em face de todo exposto, senhor presidente, eu conheço do recurso, negando-lhe provimento. Ministro Dias Toffoli. Presidente, agradeço a saúde do professor Roque Carrasa, procurador da Fazenda Cláudio Trindade, agradeço as palavras de felicitações a mim dirigidas.
Senhor presidente, concordo com o ministro relator. Aqui a expressa disposição da Constituição autorizando tal delegação. A tese da recorrente, com a devida vênia do professor Roque Carrasa, não procede, haja vista que pede a interpretação restritiva do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição, e o parágrafo 1º é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos tais, entre eles o de exportação, que é o objeto do recurso. Ora, se é para dar interpretação restritiva, para não se aplicar tributo, então vai se aplicar a quê? Correto? É evidente que é aplicado a tributo. Também não procede, não é procedente a alegação de que o artigo 76 da Constituição Federal impõe a administração pública exclusivamente ao presidente da República e aos seus ministros. Se fosse assim, nós só poderíamos ter presidente da República e ministros de Estado gerindo o Estado brasileiro. Não haveria condições de ter outro tipo de agente público no Poder Executivo Federal que não fosse ministro de Estado. O inciso 4 do artigo 84 é competência privativa do presidente, trata-se de regulamento de lei, e esse regulamento de lei também, a interpretação disso, ela não é nessa literalidade toda do que quer fazer valer a recorrente. Nós temos aí que vários órgãos da administração pública estabelecem atos normativos e aplicam a lei e interpretam a lei. A interpretação da lei não é atividade exclusiva do presidente da República. Nós temos a Receita Federal, agências reguladoras, todas elas, nas suas atividades cotidianas e no exercício das suas competências, estabelecem resoluções, estabelecem interpretações normativas. Evidentemente que é o presidente da República, quando se dá esse dispositivo na Constituição, é estabelecer os parâmetros pelos quais essa interpretação deve ser fixada, mas não impede e não impõe aí uma exclusividade de regulamentação do presidente. Em todo caso, o parágrafo 1º do artigo 153 é evidente que a delegação é possível. Por outro lado, também importante destacar o papel que a CAMEX desenvolve já há muito tempo, que é uma Câmara que mostra uma maneira de gerir o Estado brasileiro numa questão específica de comércio exterior, de maneira transversal, entre vários ministérios, entre vários órgãos públicos, no qual todos lá discutem e apontam, do ponto de vista técnico, como foi destacado na tribuna pela procuradora, as questões relativas às necessidades do país, e isso dá ali uma solução final, uma decisão final embasada em aspectos técnicos sólidos para que a solução tomada pela Câmara seja a melhor possível. O inciso 12 do artigo 2º do decreto atribui à COMEX a competência de fixar essas alíquotas, como destacou o nobre relator. E o decreto-lei 1578 de 77, no seu artigo 3º, estabeleceu os parâmetros. Portanto, a Câmara de Comércio Exterior, ela não fixa essa alíquota ao seu bel prazer, existem parâmetros legais. O artigo 3º do referido decreto-lei de 1978, decreto-lei 1578, dispõe que a alíquota do imposto é de 30%, facultado ao Poder Executivo reduzi-la ou aumentá-la para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Usa a mesma expressão que está na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 153, ou seja, o Poder Executivo. E o seu parágrafo único, em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a 5 vezes o percentual fixado neste artigo, ou seja, há parâmetros legais estabelecidos por decreto-lei em redação dada pela Lei 9.716, de 26 de novembro de 1998, e também há os precedentes desta Corte. Cito o recurso extraordinário 225.655 da Paraíba, relator Ilmar Galvão, julgado em 21 de março de 2000, o recurso extraordinário 225.602 do Ceará, relator ministro Carlos Veloso, julgado em 24 de novembro de 98, e o agravo regimental no RE 443.384 do Espírito Santo, relatoria de Vossa Excelência, senhor presidente, julgado em 30 de outubro de 2007. Nesse sentido, acompanho o nobre ilustre relator com as vênias devidas ao professor Roque Carrasa e nego provimento ao recurso extraordinário.
Também, presidente, acompanho o relator cumprimentando o seu brilhante voto, que, como sempre, judicioso, fez uma longa exposição sobre toda a legislação, que demonstra exatamente que o artigo 153, ao fazer referência ao Poder Executivo e não ao Presidente da República, pôs no núcleo central da discussão exatamente a questão da competência. E, aliás, o Ministério Público chamou atenção rigorosamente para isso. Quando a Constituição quer se referir ao Presidente da República, titular do Poder Executivo, faz. Neste caso, atribuiu ao Poder Executivo e, portanto, a todos os órgãos que compõem, ao Poder Executivo e a todos os órgãos que compõem as entidades que asseguram, neste caso, a um órgão. Eu acompanho o eminente relator, portanto. Senhor presidente, eu também acompanho o relator, sem deixar de mencionar a sempre brilhante expressão do professor Rua Carrasco, mas não tenho dúvidas em acompanhar o relator. Esse imposto, o imposto sobre exportação, é um imposto que tem nítido caráter extrafiscal. Surgiu na emenda constitucional número 18, no momento em que se redesenhou inteiramente o perfil do sistema tributário brasileiro, exatamente com o intuito de operar a transferência de produtividade do setor privado, do setor primário, para o setor secundário da economia. E essa transferência de produtividade, ela viria de se dar única e exclusivamente nos momentos em que houvesse, em que a capacidade de exportação do setor agrícola brasileiro, que se falava naquele momento era basicamente de exportação de produtos agrícolas, em que ela se elevasse. Isso só podia ser compatível com uma certa flexibilidade do Poder Executivo na regulamentação das tarifas, que apareceu inicialmente com o Conselho de Política Aduaneira no início da década de 40 e que justamente permitiu que se começasse a lançar mão do tributo como instrumento de política fiscal. Eu entendo, senhor presidente, que nós estamos aí diante de uma expressão típica da chamada capacidade normativa de conjuntura. A lei geralmente se exerce sobre as coisas que duram no tempo, respeitam as situações estruturais. Aqui nós estamos diante de situações conjunturais que fazem de um momento para o outro, se torne necessário elevar ou reduzir alíquotas ou simplesmente reduzi-las a zero. Isso tem que ser feito com uma rapidez muito grande. Lembro que Montesquieu, no original, porque geralmente Montesquieu é citado de terceira, quarta, quinta, décima mão, não é? Mas no original, uma das características que Montesquieu aponta no Poder Executivo é que ele se exerce sobre as coisas momentâneas. O que o caracteriza é exatamente isso, de ser, de certa forma, conjuntural. Muito bem. Essa capacidade normativa de conjuntura, para que se possa exercer plenamente, ela não pode ser contida nas mãos de um pedaço do Poder Executivo. Aliás, eu diria mais, o Poder Executivo não é senão uma porção da totalidade que o poder é. O poder é indivisível. Todas as vezes que se decide o poder, se o nulifica. O que há é uma separação ou uma especialização que reclama especializações também. E dentro do Poder Executivo, há de ter alguém que exerça essa função com proficiência. No caso do imposto de importação, era o Conselho de Política Aduaneira. No caso do imposto sobre exportação, inicialmente foi o Conselho Monetário Nacional. A criação desse imposto, se eu não me equivoco, deve-se
a genialidade de um homem chamado Gerson Augusto da Silva, que foi um dos que compôs exatamente a Comissão de Reforma Tributária, junto com Gilberto Lima Campos, Rubens Gomes de Souza e Maria Henrique Simonsen, e que deu origem à Emenda Constitucional número 18. De modo, senhor presidente, que, considerando que o Poder Executivo não é apenas o presidente da República, o ministro Dias Toffoli começou muito bem as suas prestações jurisdicionais hoje, e fazendo uma observação, uma objetividade muito grande. Quer dizer, o Poder Executivo, a que refere o artigo 153, o parágrafo 1º, é exatamente essa totalidade que se especializa em câmaras que podem, de modo proficiente, e devem fazê-lo, exercer as suas funções. De modo que eu tenho muita convicção em aderir ao voto do relator. Negando o provimento. Senhor Presidente, nós já estamos habituados aos votos muito bem elaborados, consistentes, judiciosos do ministro Lewandowski. Sem embargo, eu estou encontrando dificuldade para acompanhar Sua Excelência e os ministros que perfilharam idêntico entendimento. Como nós sabemos, no Brasil há um sistema constitucional tributário. Geraldo Ataliba colocava muita ênfase nessa particularidade brasileira. Temos um sistema de direito tributário, um sistema tributário nacional de matriz, diretamente, portanto, de matriz constitucional. Aliás, a Constituição só fala de sistema como conjunto unitário de elementos, segundo a perspectiva, conjunto ordenado de elementos, segundo a perspectiva unitária, fala duas vezes, sistema tributário nacional e sistema financeiro, porque são dois setores de relações humanas, decisivos esses dois setores para a qualidade de vida, para o cotidiano das pessoas. São dois sistemas que correspondem metaforicamente a marquises intermináveis, sob as quais transitamos todos. E o fato é que, à luz do sistema tributário de berço constitucional, o princípio da legalidade vamos dizer, um protoprincípio. Sabemos que a tributação inflete sobre o patrimônio das pessoas, sobre a renda, sobre as relações jurídicas, notadamente as negociais e consumeristas, e a Constituição entendeu em matéria de tributo, exigir a sua veiculação por lei. Lei formal, lei do Congresso Nacional. Mas abriu uma exceção no artigo 153, parágrafo 1º. Depois de dizer, compete à União instituir impostos sobre e instituir, só pode ser mediante lei formal do Congresso Nacional, estamos cuidando de impostos da União. A Constituição abriu uma exceção. É facultada ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1º, 2º, 4º e 5º. Dentre eles, o imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Vale dizer, em homenagem à dinamicidade da política, da macropolítica do comércio exterior e até da política cambial, a Constituição abriu uma exceção. Já não se fixa a alíquota, e a alíquota é parte, componencial do tributo e, portanto, é categoria jurídica alcançada pelo princípio da legalidade, as inteiras. Então, a Constituição
possibilitou ao Poder Executivo quebrantar esse princípio da legalidade, decidindo unilateralmente, unipessoalmente, a autoridade monocrática, que é o chefe do Poder Executivo. E, com isso, quebrantou também o princípio da anterioridade ânua. 2 princípios constitucionais regentes do sistema tributário tiveram a sua força quebrantada, diminuída, por efeito dessa exceção veiculada pelo parágrafo 1º. Eu entendo que basta esse tipo de raciocínio, data vênia, para legitimar, autorizar uma interpretação restritiva dessa delegação, eu tenho como uma delegação ao Poder Executivo. Essa interpretação mais restritiva, se outros méritos não tivesse, teria o de homenagear o princípio da separação dos poderes, que é cláusula pétrea, como nós sabemos, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, colocando as coisas nos seus devidos termos. O que é do Legislativo é do Legislativo, o que é do Executivo é do Executivo. Então, o Executivo, como delegatário, poderia delegar essa competência excepcional para alterar a qualquer momento a alíquota de um imposto tão importante quanto o da imposto de exportação. Eu tenho dúvida em assentir ao raciocínio afirmativo, a resposta afirmativa. E procurei na Constituição o sentido, se não, o sentido da expressão poder executivo. É facultado ao Poder Executivo. E encontrei na Constituição 39 referências ao Poder Executivo, a essa expressão Poder Executivo. 24 nas disposições permanentes e 15 nas disposições transitórias. E a interpretação a que cheguei é de que Poder Executivo, tirante uma outra passagem solitária, em que alguma dúvida possa se imiscuir nos escaninhos mentais do intérprete, cheguei à conclusão de que Poder Executivo é como está mesmo no artigo constitucional de número 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Avassaladoramente, é assim, com conotação política, que a Constituição trata a locução, o fraseado Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido, ou seja, é chefiado pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. No caso dos autos, há um órgão a quem se delegou a competência para fixar as alíquotas do imposto em causa, a CAMEX. Dizia, mas a CAMEX é um órgão do Poder Executivo, não no sentido político, constitucional, no sentido singelamente administrativo, sim, é órgão da administração pública federal. Um órgão da administração pública federal, mas não exercente propriamente do Poder Executivo, porque o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República com o auxílio dos ministros de Estado. Por isso mesmo que a Constituição, no artigo 84, tantas vezes referido, parágrafo único, no voto do eminente relator e dos advogados que ocuparam a tribuna, por isso que a Constituição diz, o Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 7º e 15º, primeira parte, aos ministros de Estado, ou seja, a determinadas autoridades
nominalmente referidas pela Constituição, ocupantes de cargos que têm denominação constitucional. Ministros de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Eu não consigo embutir no rol dessas autoridades, né, cujos cargos são de nominação constitucional, não consigo embutir a CAMEX, essa Câmara de Comércio Exterior, não consigo. É certo que no inciso 27 do artigo 84, a Constituição insere nas competências do chefe do Poder Executivo outras atribuições previstas nesta Constituição. E a delegação de que estamos a cuidar faz parte dessas outras atribuições. Mas também não há a menor referência à possibilidade de delegação no plano... Pois é, no parágrafo está mencionado... Não, esse inciso que cogita de outras atribuições previstas na Carta. Sim, outras atribuições. Não, esse inciso não está mencionado no Não, eu estou parágrafo. dizendo o seguinte, quando a Constituição insere no rol explícito de competências do Poder Executivo outras atribuições, né, outras atribuições previstas nesta Constituição, entre as outras atribuições previstas na Constituição, se tem a medida provisória. se tem aquela de fixar as alíquotas do imposto de exportação. Mas nem nesse momento a Constituição falou de possibilidade de delegação. Nem aqui falou da Quanto a possibilidade. essas outras atribuições. Sim, perfeito. Nem nesse momento. Então, senhor presidente, eu, com essa fundamentação, eu estou provendo o recurso, data vênia, de entendimento contrário. Senhor presidente, eu pedi ao eminente ministro Carlos Brito e vou acompanhar o eminente relator e os que já votaram com Sua Excelência. Eu acho que o voto do eminente relator é exaustivo, mas só para justificar meu ponto de vista, senhor presidente, eu distingo perfeitamente, porque a Constituição também distinguiu entre competência pessoal e privativa do presidente da República e competência do Poder Executivo. Quando a Constituição alude a atribuições e competências pessoais e exclusivas ou privativas do presidente da República, evidentemente, está dispondo de modo diverso de quando o faz para o Poder Executivo. No primeiro caso, as atribuições e as competências são imputadas à pessoa do presidente. No segundo caso, são imputadas ao Poder Executivo como organização ou conjunto de órgãos. O caso, a meu ver, com o devido respeito, não é, portanto, de delegação. É simplesmente de definição de competência no âmbito do Poder Executivo. Se o Poder Executivo tem competência para fazê-lo, o Presidente da República, no exercício da direção desse poder, pode definir o órgão que deve atuar em nome do Poder Executivo. E foi o que sucedeu no caso. E por que razões? Pelas manifestíssimas e boas razões já discriminadas pelo eminente relator e pelo ministro Eros Grau, demonstrando que se trata de um tributo de finalidade extrafiscal e condicionado a decisões rápidas pela rapidez da mudança das conjunturas, a um órgão especializado como é a CAMEX. Por essa razão, eu acompanho o eminente relator pedindo vênia mais uma vez, ministro Carlos Brito. Senhor presidente, só para completar, quanto à rapidez, eu me preocupei com isso também. Já há uma preocupação com a rapidez no texto da Constituição. Transfere-se uma competência de um órgão colegiado, né, com 513 deputados e 81 senadores, para uma só autoridade, do presidente da República. Quer dizer, já houve uma preocupação
da Constituição Federal com imprimir celeridade, não é, na fixação de alíquotas de um setor delicado. Agora, daí o presidente da República delegar a quem ele quiser, está me parecendo que não tem assento constitucional. O presidente da República, essa atribuição como competência pessoal, ele agiria depois de consulta de todos os órgãos que têm, vamos dizer, competência técnica, não agora competência legal, mas competência técnica para opinar no assunto. Isso levaria muito tempo, depois de percorrer todos esses órgãos vamos dizer, de estruturação técnica. E o que fez o Poder Executivo? Atribuiu desde logo para um órgão que tem, vamos dizer, conhecimento técnico suficiente para, diante da conjuntura, definir qual é a alíquota mais adequada para aquele momento. Mas foi por isso que a Constituição disse, com o auxílio dos ministros de Estado. Sim, mas não então, apenas, os ministros de Estado auxiliariam o presidente a tomar essas deliberações. Não, mas não apenas os ministros, todos os outros órgãos são importantes na tomada de decisões. Presidente, é sempre gratificante e devo tranquilizar de início o advogado, porque geralmente quando se começa elogiando o advogado se vota contra a tese por ele sustentada. É sempre gratificante ouvir neste plenário grandes sustentações. Sustentações abalizadas, sustentações a partir do direito posto, sustentações a partir da lei maior. O presidente da República, e há alguns que assim não veem, não é o meu caso, é a um só tempo chefe de Estado e chefe de governo. E chefe da administração. Ele tem uma e chefe da administração pública. O que tivemos, presidente, começo pelo básico, com a Carta de 1988. Tivemos de forma categórica, em ato das disposições constitucionais transitórias, o afastamento desse instituto, que é o Instituto da Delegação. Refiro-me ao artigo 25 do ADCT. Ele é categórico a respeito, fixou um prazo de 180 dias, né, e prorrogável, é certo, né, para ter-se a revisão das delegações. O princípio, também vou dizer o óbvio, é regra. O princípio não é exceção. E aí, de início, ele é absoluto, ele é linear. A alíquota, presidente, é elemento essencial do tributo. É elemento que, a meu ver, somente pode ser disciplinado na forma do 146. Pouco importa que no 150, inciso 1, haja referência à lei sem o predicado complementar. O que norteia se a exigência é de lei dita ordinária ou lei complementar é a envergadura da matéria a ser tratada. O 146, quando cogita de fato gerador, base de incidência, evidentemente não despreza a alíquota. Mas não se chegou ao absurdo de sustentar aqui que se teria que ter lei no sentido formal e material para chegar-se à majoração do tributo em comento. Por que não se sustentou? Porque nos vem do parágrafo 1º do artigo 153, que é facultado ao Poder Executivo, faculdade necessariamente, ele não tem que acionar. Se ele entender que seja o ideal, acreditando até na tramitação do projeto, ele pode até encaminhar um projeto, e eu falarei em outro instrumental daqui a pouco, um projeto de lei ao Legislativo. Atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5, ou seja, importação de produtos estrangeiros, exportação, que é o caso, para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. 4, produtos industrializados. E, por último, no 5, operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Essa flexibilização quanto à exigência de lei, ela nos vem da carta do ano em que nasci, a carta de 1946, e encerra não a regra, porque a regra, o princípio basilar, é a disciplina da matéria mediante lei. Encerra exceção. E todos nós sabemos que a exceção somente pode ser interpretada de forma estrita. É o que se contém. A delegação aqui prevista é uma delegação querida pela Carta da República, portanto, não glosada pela Carta, implementada pela Carta da República. Ela deve ser interpretada de início de forma estrita. Mas aludiu-se aos ministros de Estado. E aí nos vem que realmente os ministros de Estado são auxiliares que reconheço, gabaritados, de envergadura maior, de Sua Excelência, o Presidente da República, a teor do disposto no artigo 76 da nossa lei maior, que precisa ser um pouco mais amada e conhecida pelos brasileiros. O poder executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. E se formos, presidente, ao artigo 84, que versa as atribuições do Presidente da República, nós vamos ver que, de início, as atribuições foram outorgadas sob o ângulo privativo. Compete privativamente ao Presidente da República. E aí nós temos diversos incisos, e um que remete a outras previsões da Carta, que é o inciso 27, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. E temos a edição de medida provisória, e ninguém aqui pode imaginar a CAMEX, um ministro de Estado, acionando esse instrumental normativo, que é a medida provisória. Mas há mais, presidente. No artigo 84, inciso 2, quando se cogita da competência privativa do Presidente da República, há uma referência que a ele cumpre exercer, como ressaltado pelo ministro Celso de Mello, a direção superior da administração federal, prevendo-se aqui o auxílio, como está no 76, dos ministros de Estado. O rol contido no artigo 84 pode ser objeto de delegação? Pode, porque a própria Carta assim previu, mas previu em preceito exaustivo e não em preceito simplesmente exemplificativo, a ensejar a inserção de outras atribuições outorgadas de início privativamente ao Presidente da República passíveis de serem transferidas aos ministros de Estado. E aí nós temos que o parágrafo único do 84 menciona a atribuição prevista no inciso 6, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal.
extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. O inciso 12, que também essa atribuição pode ser objeto de transferência, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E mais um inciso, e mesmo assim com uma restrição. A primeira parte dele, 25, ou seja, prover e extinguir os cargos públicos federais. A primeira parte, essa alusão aqui, eu não sei nem o cabimento, porque, a rigor, no inciso 25, não se tem duas partes, tem-se parte única, prover e extinguir os cargos públicos e federais na forma da lei. Presidente, podemos ver, apanhado pelo parágrafo, o que se contém, sem a referência a ele, no inciso 27, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição, e aí tem-se o parágrafo 1º de 153, a flexibilização da alíquota quanto aos tributos mencionados. Nós podemos, a partir de um ato de vontade, muito embora sejamos o Supremo, inserir na Carta da República disposição não contemplada, contrariando-a, tornando-a flexível, afastando a rigidez que denota a supremacia dessa mesma Carta da República? A resposta, presidente, é negativa. Não há alusão, e não podemos desprezar a natureza do dispositivo no parágrafo único ao inciso 27, que alcança o 153, parágrafo 1º, já que não está no rol, não está nos demais incisos, muito menos naqueles mencionados como a revelar em matéria passível de transferência ao ministro de Estado a flexibilização da alíquota dos tributos. Presidente, ante esse contexto, e creio que os autores, um já falecido, claro, não vai poder rever essa obra conjunta, ante esse contexto, é que os autores foram explícitos ao apontarem a impossibilidade de delegação. A delegação foi afastada pelo 25, mas o corpo permanente da Carta previu, no parágrafo único do 84, por exemplo, quanto a certas matérias e a atribuição privativa do presidente da República e, portanto, a transferência dessa atribuição, que deixa de ser privativa, aos ministros de Estado. Na obra Comentários à Constituição do Brasil, e é a esta Constituição, tal como contida, os juristas, o saudoso Celso Ribeiro Bastos e Visgandra, foram explícitos e não gastaram nem muitas linhas com essa matéria, porque se teria aqui uma matéria clara, precisa, tendo em conta o teor da Carta de 1988. A delegação, todavia, não pode ser ofertada à autoridade inferior. Só é titular da delegação concedida o presidente da República, de tal forma que qualquer mudança de alíquota tem que necessariamente ser veiculada pelo presidente da República e dentro, porque assim o quer o parágrafo 1º do 153, dentro dos estritos limites permitidos pela lei, que delegou a competência ou a capacidade, a atribuição, gênero. A José Afonso da Silva, também em comentário ao texto,
versa a flexibilização contemplada no parágrafo 1º do 153 em análise. E aí prevê o parágrafo 1º do artigo 153 a flexibilização das alíquotas dos impostos sobre importação, a exportação, produtos industrializados e operações financeiras, que se opera mediante sua autorização por decreto. Não me consta. E aqui se falou na resolução número 15, que a poderosa CAMEX possa editar decreto, ato do Executivo, do Poder Executivo, que se opera mediante sua alteração por decreto nas condições e limites estabelecidos em lei. E aí versa a problemática, traz aquele dado histórico a que me referi, remete à emenda constitucional número 18 de 1965, à Constituição de 46. Foi a emenda em si, não a Constituição no texto primitivo de 46, que trouxe à baila a flexibilização. Mas, presidente, há mais. E aí se vê que talvez se possa colocar em dúvida até mesmo a possibilidade de o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, flexibilizar a alíquota mediante decreto. O que nós temos com todas as letras no artigo 62, cheguemos a ele, no artigo 62, parágrafo 2º, da Constituição Federal. Uma sinalização que não permite que se considere outra pessoa para praticar o ato, senão o chefe do Poder Executivo. Prevê o parágrafo 2º, medida provisória. E só o chefe do Poder Executivo pode editá-la. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos, com referência explícita àqueles excepcionados pelo 153, parágrafo 1º, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, exportação, 4, 5 e 154, 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro. Vale dizer que a própria carta, com todas as letras, informa que o ato é realmente privativo do presidente da República. E para não termos como inócuo o parágrafo 2º do 62, nós assentaremos de início que deve modificar mediante medida provisória. Sim, agora dizer-se que pode fazê-lo mediante medida provisória, como está no preceito, por decreto, ou mediante delegação a um colegiado, até mesmo de ministros, via resolução desse colegiado, é passo demasiadamente largo, presidente, que implica, como ressaltado pelo ministro Carlos Aires Brito, em desprezo desse grande sistema que, até certo ponto, ante a flexibilização aludida, já coloca a sociedade em sobressaltos, já surpreende, ante o abandono da anterioridade, a própria sociedade. Presidente, não vejo como entender que é possível aditar-se a transferência prevista em preceito números clausus, exaustivo, no parágrafo único do artigo 84. Não vejo como entender que se confundem
o chefe do Poder Executivo, e a referência é uma referência estrita, e ministros de Estado. Muito embora saibamos que há de se presumir que, como auxiliares do presidente da República, não contrarie, principalmente quando o presidente da República preserva as respectivas prerrogativas, né? A carta quer, presidente, que o ato, tendo em conta a repercussão, e aqui se está, inclusive, no grande todo, que é a política internacional no âmbito do comércio, e ela é implementada de início pelo presidente da República, a carta quer que oscilações na alíquota dos tributos referidos decorram de ato de Sua Excelência, e quer mais, ante o teor do parágrafo 2º esquecido do artigo 62, que isso se dê mediante o instrumental, que é a medida provisória, com eficácia plena, sem que se tenha que ter a conversão em um certo exercício para a eficácia do conteúdo no exercício seguinte. Acompanho a divergência manifestada pelo ministro Carlos Aires Brito, provendo o recurso para conceder, não é, ministro? A segurança é o mandado de segurança, conceder a ordem pleiteada na inicial do mandado de segurança. Senhor presidente, registro inicialmente a excelência das sustentações orais aqui procedidas pelo eminente professor Dr. Roque Antônio Carrazza, de quem já falei certa vez, tive o grande privilégio de haver sido colega do Ministério Público Paulista, da doutora Cláudia Aparecida Trindade, representando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e do ilustre subprocurador-geral da República, Dr. Paulo de Tarso Braz Lucas. Senhor presidente, não questiono a corretíssima observação de que atos administrativos, deliberações administrativas, resoluções administrativas, enquanto atos jurídicos subordinados juridicamente à autoridade normativa da lei, em clara relação de imediatidade, não podem disciplinar matéria que foi posta, quanto ao seu regramento, sob a égide do postulado constitucional da reserva de lei em sentido formal. Na realidade, o princípio da reserva de lei atua como uma expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, mesmo quando fundada na própria Constituição, como sucede com o poder regulamentar do Presidente da República ou com o poder regulamentar dos ministros de Estado, e quanto a esses eu me refiro particularmente ao artigo 87, parágrafo único, incisos 2º e 4º da Constituição, não se reveste a competência regulamentar, mesmo aí, de idoneidade jurídica para restringir direitos ou para criar obrigações. Sabemos todos que o abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem, ou mesmo praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício pelo Congresso Nacional da competência extraordinária que lhe confere o artigo 49, inciso 5º da Constituição da República, e que permite ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Na verdade, esta não foi uma inovação do nosso sistema constitucional, uma vez que a Constituição de 1934 já atribuíra ao Senado Federal
essa particular competência para efetuar o controle político dos atos regulamentares exorbitantes. Refiro-me aqui, senhor presidente, àquela clássica lição de todos conhecida do Marquês de São Vicente, José Antônio Pimenta Bueno, a respeito das relações que existem entre a lei e o ato regulamentar. E observo ainda que a reserva de lei representa um postulado impregnado de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas a título primário de órgãos estatais não legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se uma dimensão positiva, uma vez que em sua incidência reforça o princípio que, fundado na autoridade da Constituição, impõe à administração e também à jurisdição a necessária submissão aos comandos estatais emanados exclusivamente do legislador. A questão básica aqui compreende a inteligência que se dê ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição da República. A Constituição da República, no parágrafo 1º do seu artigo 53, faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1º, 2º, 4º e 5º, vale dizer, há uma referência expressa aos denominados impostos flexíveis, vale dizer, aos impostos sobre o comércio exterior, ou seja, o imposto de importação e o imposto de exportação, ao IPI e ainda ao IOF. Como aqui salientou o eminente relator, senhor presidente, em tema de impostos sobre comércio exterior, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, independentemente de observância do postulado constitucional da anterioridade tributária, alterar, para efeito de sua imediata exigibilidade, as alíquotas, tanto do imposto de importação quanto do imposto de exportação. Já se discutiu no plenário desta Corte, senhor presidente, a própria natureza da lei referida na Constituição e exigida para efeito de fixação dos limites e condições para a modificação de alíquotas. Refiro-me ao recurso extraordinário 225.602 do Ceará, de que foi relator o eminente ministro Carlos Veloso, em que esta Corte, e não apenas no precedente de que foi relator o eminente ministro Ilmar Galvão, reconheceu a plena possibilidade constitucional de, mediante atos processados na intimidade do Poder Executivo, mediante técnica de desconcentração administrativa, muito mais do que delegação administrativa, atribuir... Essa decisão foi do plenário, né? Do plenário. Foi mencionada do ministro Ilmar Galvão, penso que foi da primeira turma, mas o RE 225.602 foi do pleno. O julgamento ocorrido em novembro de 98, praticamente, então, há 11 anos. Foi o RE 225.655. Perdão? O do ministro Ilmar Galvão, como relator, foi um RE 225.655 Paraíba. Eu me refiro a um outro RE, de que foi relator no pleno, o ministro Veloso, do Ceará, não é? E em que se admitiu essa possibilidade e, inclusive, aludiu-se ao fato de que a lei ali referida é a lei ordinária e não a lei complementar. E como afirmou o eminente ministro relator, senhor presidente, a legislação dispondo sobre a matéria e estabelecendo os parâmetros de atuação deste órgão integrado na própria estrutura administrativa do Poder Executivo,
órgão que, na verdade, veio a ser instituído pela medida provisória 2123, em sua 28ª edição, e em cujo artigo 28, parágrafo 1º, definiram-se as atribuições desta Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, órgão colegiado do Poder Executivo, e atribuindo este equivalente constitucional da lei, que é a medida provisória, atribuindo a este órgão colegiado, situado na estrutura institucional do Poder Executivo, a atribuição de fixar as alíquotas do imposto de exportação. É certo que o Poder Executivo tem por chefe o Presidente da República, e entre nós, a chefia do Executivo, desde o regime monárquico, sob a Carta Política do Império do Brasil, até hoje, com uma exceção, o Poder Executivo tem sido submetido a uma chefia unipessoal, ou do imperador, no passado, sob a Carta Política do Império, ou do Presidente da República, com exceção de fato político, historicamente conhecido de todos, fato ocorrido há 40 anos, quando, por força do falecimento do presidente Costa e Silva, interrompeu-se o processo constitucional, impediu-se que o professor Pedro Aleixo assumisse a presidência da República, ele que era o vice-presidente da República, e instituiu-se uma anomalia em nosso sistema institucional, pois confiou-se a chefia do Executivo a um triunvirato militar. Os chefes militares tornaram-se os triunviros e exerceram de maneira colegiada o poder executivo entre nós. Isso decorreu do ato institucional número 16 de 69, em que se atribuiu expressamente aos ministros militares o exercício da chefia do Poder Executivo. E esta pluralização da chefia do Poder Executivo e o exercício das atribuições institucionais a ela inerentes por triunviros militares, embora submetendo o desempenho do ofício presidencial ao princípio da colegialidade, na verdade, isso, de modo algum, comprometeu a unidade orgânica do Poder Executivo. É certo, como diz o eminente ministro Eros Grau, não há poderes. O poder é uno, é essencialmente indivisível. O que há é uma especialização funcional, há uma separação orgânica, há órgãos, ao órgão judiciário, ao órgão legislativo, ao órgão executivo, todos eles exercentes de funções típicas, mas também a eles competindo atribuições secundárias, atípicas. Mas o fato é que esta unidade orgânica permite vislumbrar o Poder Executivo, tal como assim denominado pela Constituição, em sua inteireza institucional. A Constituição, quando pretende distinguir o Poder Executivo daquela autoridade que o chefia, ela alude expressamente a isso. Eu me lembro, por exemplo, sobre a Carta, melhor dizendo, não Constituição, mas sobre a Carta de 69, que se tornou eficaz no dia 30 de outubro de 69, portanto, há 40 anos depois de amanhã, a chamada Emenda 1, uma carta política envergonhada de si própria, como eu costumo dizer, uma carta política travestida de emenda, mas outorgada e imposta ao país por um triunvirato militar que também usurpou as atribuições da presidência da República e agindo de maneira inconstitucional em face até mesmo da própria Carta Federal de 69, deu um golpe dentro do golpe militar, que já se instalaram no país em 64, mas o fato é que
a Carta de 69, por exemplo, em matéria de reforma agrária. Ela permitia, não que o Poder Executivo, mas que o Presidente da República delegasse atribuição aos Estados-membros para que, dentro de certos parâmetros, cooperassem com a União. Quer dizer, naquele modelo de federalismo de cooperação, cooperassem com a União em matéria de reforma agrária. A Constituição, portanto, quando ela quer distinguir a chefia do Executivo do próprio Poder Executivo, ou chefe do Poder Executivo, daquela estrutura, daquela unidade orgânica, não é, a ele submetida, ela o faz de modo expresso. E, no caso, como esta Corte já decidiu, e tem sido agora lembrado por todos, inclusive pelo eminente ministro relator, o recurso extraordinário 225.655 da Paraíba, não há qualquer regra na Constituição que estabeleça ser a faculdade desse dispositivo constitucional, vale dizer, do parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição, de exercício privativo do Presidente da República, de tal modo que limites e condições... Pois não? Estou lendo aqui da emenda, não foi discutido exatamente isso, sobre a constitucionalidade da delegação, nesse precedente citado por Vossa Excelência. No Dilma Galvão, sim. Sim, isso está muito claro, a mim me parece que está muito claro. O momento do fato no início do voto do ministro Dilma Galvão. E a Galvão. Possibilidade de fundamento. Eu estou lendo a emenda só. Veja, Vossa Excelência, o voto do ministro Dilma Galvão. Segundo o acordo... Sim, eu digo do outro. Perdão? O do Dilma Galvão, sim, o tema foi discutido. Sim, sim. Mas o de Carlos Veloso é que me parece que não, o objeto foi outro. Reconheceu-se que se cuidava... Aliás, no caso, o precedente do ministro Veloso, de certa maneira, reflete-se neste precedente do ministro Gilmar, no segundo tópico da sua ementa, quando fala que os limites e condições da alteração das alíquotas do imposto aqui de importação é o que se cuidava, estabelecidos por meio da lei ordinária, como exigido tal, no caso, pelo artigo tal. Lá, o tribunal entendeu que aquela lei era uma lei ordinária e que era lícito proceder-se a esta definição de alíquotas por meio de ato que não do Presidente da República. É isso que eu não estou encontrando nem se questionou a constitucionalidade desse dispositivo. Agora, o ministro Gilmar Galvão é muito claro aí tá certo. Ao enfrentar essa matéria, ao dizer que a faculdade reconhecida ao Poder Executivo de alterar as alíquotas do imposto há de ser exercida, do imposto de importação, do que se tratava no caso, há de ser exercida com exclusividade pelo Presidente da República, fazendo-se necessário para tanto licença de lei complementar. Então, diz ele, sem razão, o aresto atacado. Primeiro, porque não há regra na Constituição ou no sistema de direito positivo que impeça seja exercida por ministro de Estado ou, como no caso, por um órgão colegiado integrante da estrutura institucional do Poder Executivo, a faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição. E, em segundo lugar, tendo em vista ser manifesto que o referido parágrafo 1º do artigo 153 não alude à lei complementar, mas simplesmente à lei, que é de ser entendida como ordinária, e que outra não é senão a de número tal, cujo artigo tal estabelece as condições e limites da delegação, os quais, no caso, foram observados. O ministro Lewandowski refere-se em seu douto voto à legislação existente, não só a uma medida provisória que criou este órgão, a ele atribuindo o exercício específico de uma competência própria, mas também aos parâmetros estabelecidos em legislação anterior, definindo os limites de atuação desse órgão colegiado. O fato, senhor presidente, é que, e aqui também foi bastante enfatizado esse aspecto, o fato é que essa prerrogativa institucional que assiste ao Poder Executivo da União destina-se a viabilizar a utilização daquelas espécies tributárias, mas notadamente do imposto de importação, do imposto de exportação, vale dizer, dos impostos sobre o comércio exterior, como expressivos instrumentos de caráter extrafiscal,
vocacionados a atuar como importantes elementos de ação governamental na área de comércio exterior e no domínio das políticas econômica, monetária e cambial. É por essa razão, afirmam os doutrinadores, que se revelam plenamente justificáveis no que concerne à fixação e imediata exigibilidade das novas alíquotas, ainda que mais gravosas, pertinentes aos impostos sobre o comércio exterior, as exceções aos princípios constitucionais que aqui foram aludidos. É importante não perder de perspectiva, por isso mesmo, que o Poder Executivo da União necessita dispor de instrumentos ágeis. Pensando que isso foi também relembrado por todos e lembra que o ministro Peluso fez referência a esse ponto. É preciso que haja, no âmbito do Poder Executivo, mecanismos que permitam respostas ágeis a determinadas situações, muitas vezes conjunturais, que podem afetar os interesses nacionais em termos de política fiscal, de política cambial, de política econômica. E instrumentos ágeis destinados a permitir a adequação dos impostos sobre o comércio exterior, tanto do imposto de importação quanto, como na espécie, do imposto de exportação, permitir essa adequação de tais espécies tributárias aos objetivos maiores da política cambial, da política de comércio exterior. E, nesse contexto, a possibilidade jurídico-constitucional reconhecida ao Poder Executivo de proceder à concreta fixação das alíquotas mediante ato próprio, observados, no entanto, os parâmetros normativos definidos pelo Congresso Nacional e que aqui foram identificados pelo eminente ministro Lewandowski, relator desta causa. Isso tudo constitui fator de concretização dos objetivos essencialmente extrafiscais que qualificam tanto o imposto de importação quanto aquele de que se cuida na espécie, o imposto de exportação. Por isso, senhor presidente, eu tendo em vista notadamente o precedente consubstanciado no julgamento do RE 225.655 da Paraíba, de que foi relator o eminente ministro Wilmar Galvão. Também eu, senhor presidente, pedindo vênia, eu entendo que o acórdão recorrido examinou de maneira inteiramente adequada e plenamente compatível com o nosso modelo constitucional a controvérsia aqui suscitada e que tão bem resolvida foi no doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Lewandowski. Por isso, com toda a vênia, senhor presidente, eu conheço, mas nego o provimento ao recurso da empresa contribuinte. Eu também, pedindo vênia, os votos do ministro Marco Aurélio e Brito, também pelas razões já aqui amplamente expostas a partir do voto do eminente relator, acompanho a manifestação e, portanto, desprovejo o recurso extraordinário. Proclamo o resultado. O tribunal, nos termos do voto do relator, desproveu o recurso extraordinário vencidos o ministro Carlos Brito e Marco Aurélio, que davam a ele provimento. Senhores ministros, está encerrada a sessão.